E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o assunto é sério, a nova greve dos caminhoneiros que está sendo articulada para 2026 e que pode paralisar o Brasil novamente. Quem viveu a greve de 2018 sabe o caos que foi. Prateleiras vazias nos supermercados, postos de gasolina sem combustível, hospitais sem remédios, aeroportos paralisados. E tudo isso pode acontecer de novo. Hoje, vamos entender por que os caminhoneiros estão planejando uma nova paralisação, quais são as reivindicações e, principalmente, quais os impactos que isso pode ter na sua vida, no seu bolso e na economia do país. Antes de começar, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aí embaixo, você apoia ou é contra a greve? Vamos debater. Bora pro conteúdo. Para entender o que pode vir por aí, precisamos voltar a maio de 2018. Naquela época, o Brasil viveu uma das maiores crises de abastecimento da história moderna. Os caminhoneiros paralisaram durante 10 dias, protestando principalmente contra o preço do diesel, que havia disparado. E o resultado? Um verdadeiro colapso na cadeia de suprimentos. Supermercados ficaram sem produtos básicos, postos secos, fábricas pararam de produzir, voos foram cancelados e até cirurgias tiveram que ser adiadas por falta de medicamentos. O prejuízo estimado? Mais de 15 bilhões de reais para a economia brasileira, e isso em apenas 10 dias. Imagina uma paralisação mais longa. Agora, 7 anos depois, os caminhoneiros estão novamente se organizando, e dessa vez as pautas são ainda mais amplas e a situação está muito mais complicada. Mas afinal, por que os caminhoneiros querem parar de novo? Bom, as causas são múltiplas e complexas. Vamos por partes. Primeiro e mais óbvio, o preço do diesel. E aqui precisamos falar de algo que muita gente não sabe, o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma passagem marítima entre o Irã e Omã, no Golfo Pérsico. Parece distante, né? Mas esse lugar minúsculo controla cerca de 21% de todo o petróleo mundial que circula por mar. Qualquer tensão geopolítica no Oriente Médio, e olha, sempre tem tensão lá, afeta diretamente o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Um conflito, uma ameaça de bloqueio, até mesmo rumores de instabilidade fazem o preço disparar. E adivinha, o Brasil importa petróleo refinado e deriva seus preços do mercado internacional. Mesmo sendo autossuficiente em petróleo bruto, a Petrobras segue a política de paridade internacional. Então, quando tem crise no Estreito de Hormuz, o diesel aqui sobe e o caminhoneiro brasileiro paga conta de uma tensão geopolítica a 12 mil quilômetros de distância. Atualmente, com as tensões envolvendo Irã, Arábia Saudita, Israel e a presença militar dos Estados Unidos na região, o barril de petróleo tipo Brent está em patamares altos e isso se reflete diretamente no preço do diesel aqui. E o governo Lula? Bom, vamos falar com franqueza aqui. A gestão da Petrobras e da política de combustíveis tem sido, no mínimo, confusa. Lula prometeu na campanha que ia reduzir o preço dos combustíveis, que ia controlar a inflação, que o povo ia voltar a comer picanha e tomar cerveja. Mas a realidade, bem diferente. A política de interferência na Petrobras voltou. O governo pressiona a estatal para segurar preços artificialmente, o que gera prejuízos bilionários na empresa. E adivinha quem paga essa conta no final? Nós, contribuintes. Mas quando a pressão internacional fica insustentável, a Petrobras tem que reajustar. E aí vem um aumento de uma vez só que pega todo mundo de surpresa e revolta os caminhoneiros. É uma política populista de curto prazo que estoura na cara do governo. Você segura, até que não dá mais, aí o reajuste vem maior ainda. E o pior, Lula fica fazendo discurso culpando a especulação internacional, as petroleiras gananciosas, a herança maldita, mas convenientemente esquece que a própria política dele de interferência na Petrobras contribui para essa instabilidade. Um caminhoneiro autônomo gasta em média de 3 mil a 5 mil reais por semana só com combustível. Isso representa mais de 40% dos custos operacionais. Qualquer aumento de centavos já compromete completamente a margem de lucro. E não adianta Lula ir na TV falar que tá tudo controlado, quando o caminhoneiro olha para a bomba de combustível e vê o preço subindo todo mês. Segunda causa da revolta, a questão da tabela de frete mínimo. Em 2018, foi criada uma tabela que estabelece valores mínimos para o transporte de cargas. O problema? Muitas empresas simplesmente ignoram essa tabela.
Caminhoneiros relatam que são forçados a aceitar fretes abaixo do valor mínimo, porque se não aceitarem, simplesmente ficam sem trabalho. É exploração na cara dura. E cadê a fiscalização? Praticamente inexistente. Eu procuro trabalhar na volta de R$7 o quilômetro, é o mínimo que tem que ser, né, para tirar os custos do caminhão, de operação, motorista, tudo. Você entra no Frete Brás agora, você não vai achar ali 10% dos fretes com a tabela. Né? A transportadora hoje, não sei se ela não está recebendo ou não está repassando, mas para nós... O governo Lula, que se diz defensor dos trabalhadores, tem feito muito pouco para garantir que a lei seja cumprida. É bonito fazer discurso em palanque defendendo o trabalhador, mas na hora de colocar fiscal na rua para garantir que caminhoneiro receba o frete justo, aí o governo sobe. Terceira pauta, os pedágios. O Brasil tem alguns dos pedágios mais caros do mundo. Um caminhoneiro que faz rota longa pode gastar 2.000 ou mais só com pedágios em uma única viagem. E não é só caro, as rodovias estão em péssimo estado. Os caminhoneiros pagam muito e recebem estradas esburacadas em troca. E aqui vai outra crítica ao governo. O PAC, o tal Programa de Aceleração do Crescimento que Lula tanto propaganda, cadê as obras? Cadê a melhoria nas rodovias? O que vemos são anúncios pomposos, fotos de autoridades colocando placas, mas a rodovia continua esburacada. É propaganda política com dinheiro público, enquanto o caminhoneiro destrói a suspensão do caminhão em buracos. Quarta causa, a carga tributária. IPVA, seguro obrigatório, licenciamento, manutenção do veículo, tudo isso consome a renda dos caminhoneiros. Um levantamento mostra que depois de todos os custos, muitos caminhoneiros autônomos ficam com menos de R$3.000 por mês de lucro líquido. E olha que eles trabalham 12, 14, às vezes 16 horas por dia. Enquanto isso, Lula aumenta a máquina pública, cria novos ministérios, enche o governo de cargos comissionados para agradar aliados políticos, tudo isso com dinheiro do nosso imposto. O caminhoneiro acorda às 4 da manhã, dirige o dia inteiro, dorme no caminhão longe da família. Para quê? Para pagar imposto que sustenta uma máquina pública inchada e ineficiente. E por último, mas não menos importante, a violência nas estradas. Assaltos a caminhoneiros aumentaram absurdamente nos últimos anos. Caminhoneiros são roubados, agredidos e, em casos extremos, até assassinados. E a sensação de abandono pelo poder público é enorme. O governo Lula prometeu investimento em segurança pública, prometeu combate ao crime organizado. Mas o que vemos? Facções criminosas cada vez mais fortes, rodovias cada vez mais perigosas. Caminhoneiro virou alvo fácil, carregando mercadoria cara, sozinho na estrada, sem proteção policial adequada. É um prato cheio para o crime. E aí você tem um trabalhador que já ganha pouco, que paga imposto alto, que roda em estrada ruim e ainda corre risco de ser assaltado ou morto. Como não se revoltar com isso? Então, galera, como vocês podem ver, não é uma pauta única, são múltiplas frustrações acumuladas ao longo de anos. E o governo Lula, que tinha todo o discurso de cuidar do trabalhador, tem falhado miseravelmente em todas essas frentes. Mas o que exatamente os caminhoneiros estão pedindo? Vamos às principais reivindicações. Primeira demanda: redução real no preço do diesel. Eles querem que o governo adote medidas para conter os aumentos e criar mecanismos de proteção contra oscilações bruscas vindas de crises como a do Estreito de Hormuz. Eles não querem mágica, não querem populismo, querem política séria de longo prazo que proteja o setor de choques externos. Segunda, fiscalização efetiva da tabela de frete mínimo. Não adianta ter lei se ninguém cumpre. Eles querem punição severa para empresas que desrespeitam os valores. E vou te falar, essa é uma das pautas mais justas. Se existe lei, tem que ser cumprida. Mas o governo Lula prefere fazer média com grandes empresários do que defender o pequeno caminhoneiro. Terceira, redução de pelo menos 30% nos valores dos pedágios e melhoria real das rodovias. Afinal, se vão pagar caro, que seja por estradas boas. Isso também é justo. Ninguém aguenta mais pagar pedágio caro para andar em estrada que mais parece cratera da Lua. Quarta, redução ou isenção de alguns impostos para caminhoneiros autônomos, IPVA, licenciamento e criação de linhas de crédito especiais para a manutenção dos veículos. Aqui o governo poderia fazer diferença, mas prefere manter a carga tributária alta para sustentar o inchaço da máquina pública. E quinta, investimento massivo em segurança nas rodovias. Mais policiamento, mais pontos de apoio, mais iluminação nos trechos perigosos. De novo, justo, o trabalhador merece trabalhar com segurança. Mas, infelizmente, segurança pública não tem sido prioridade desse governo. São demandas justas? A grande maioria, sim.
O problema é que resolver tudo isso envolve governo federal, governos estaduais, Petrobras, concessionárias de rodovias e, principalmente, envolve vontade política que esse governo não tem demonstrada. Agora, vamos ao que realmente interessa. Como uma nova greve vai afetar a sua vida? E o primeiro impacto é o mais visível, o desabastecimento. Nas primeiras 48 horas de greve você ainda não sente muito. Os supermercados têm estoque, os postos de gasolina também. A vida segue relativamente normal. Mas do terceiro ao quinto dia, aí começa o caos. Produtos frescos acabam primeiro. Frutas, verduras, leite, carnes, tudo que é perecível some das prateleiras. E aí começa o pânico. As pessoas vão aos supermercados comprar tudo o que vem, criando um desabastecimento ainda maior. É efeito manada. Na segunda semana, se a greve continuar, aí não tem mais nada. Até produtos não perecíveis começam a faltar. Arroz, feijão, óleo, macarrão. Formam-se filas gigantescas nos poucos estabelecimentos que ainda têm alguma coisa. E os preços, os preços explodem. É a lei da oferta e demanda na veia. Padarias fecham porque não tem farinha. Restaurantes fecham porque não tem ingredientes. Açougues sem carne. É um efeito dominó devastador. E talvez o mais grave, hospitais começam a ter falta de medicamentos e insumos. Cirurgias são adiadas, tratamentos interrompidos. Isso pode literalmente custar vidas. E aí eu te pergunto, será que o governo Lula se preparou para isso? Será que criou estoques estratégicos de medicamentos, alimentos essenciais, combustível? Ou será que vão fazer igual sempre, esperar a crise estourar para depois correr atrás do prejuízo? O segundo grande impacto é na distribuição de combustível, e esse é um dos mais críticos. Em 2018 vimos cenas surreais, filas de 3, 4 quilômetros de carros tentando abastecer, pessoas dormindo dentro dos carros esperando o posto reabrir. Depois de alguns dias, muitos postos simplesmente fecham porque não tem mais nada para vender. E aí você fica refém, seu carro vira um peso de papel gigante na garagem. E o transporte público? Caos total. Ônibus param de circular por falta de diesel, metrôs ficam superlotados, as pessoas não conseguem ir trabalhar. Muita gente acaba tendo que ir a pé ou de bicicleta para o trabalho. E em cidades grandes como São Paulo, Rio, isso significa horas de caminhada. Apps como Uber e 99 também sofrem. Os poucos motoristas que conseguem abastecer cobram surges absurdos. Uma corrida de R$20 passa para 80, R$100. E o delivery, então, esqueça. Sem combustível, sem entregadores, você não consegue pedir comida, remédio, nada. A economia dos apps para. Isso mostra como somos completamente dependentes dos caminhoneiros. Nossa mobilidade urbana, nossa logística, tudo gira em torno do transporte rodoviário. E isso é culpa de décadas de má gestão. O Brasil investiu tudo em rodovias e nada em ferrovias, hidrovias, outros modais de transporte. O governo Lula poderia estar investindo pesado em diversificar nossa matriz logística, mas não, preferem gastar com propaganda e cargos políticos. O terceiro impacto é na produção industrial e no comércio. E aqui o efeito é devastador para a economia. Sem matéria-prima chegando, as fábricas param. Indústria automobilística, alimentícia, farmacêutica, eletrônica, todas dependem de insumos que chegam de caminhão. E quando a fábrica para, o que acontece com os trabalhadores? Muitos são colocados em férias forçadas ou até demitidos. O desemprego dispara. E aí eu te pergunto, cadê o emprego para todo mundo que Lula prometeu? Cadê o Brasil voltando a crescer? O comércio também sofre. Lojas de roupas sem mercadoria nova, lojas de eletrônicos sem produtos, farmácias sem remédios. O setor varejista perde bilhões. Em 2018, foram estimados 5 bilhões de prejuízo só no varejo, e isso considerando apenas 10 dias de greve. Mas quem mais sofre são os pequenos negócios. Uma padaria, um restaurante pequeno, uma loja de bairro, eles não têm reserva financeira para aguentar dias sem faturar. Muitos pequenos negócios quebram após greves prolongadas. É gente perdendo o sonho de vida, perdendo o sustento da família. E as exportações? O Brasil é um grande exportador de commodities, soja, milho, carne, minério. Tudo isso vai de caminhão até os portos. Com a greve, os portos ficam vazios, navios esperam inutilmente. O Brasil perde contratos internacionais, perde credibilidade. Cada dia de atraso nas exportações significa milhões de dólares em prejuízo e multas contratuais. E aí se vai a imagem do Brasil como parceiro confiável no comércio internacional. Mais um fracasso da gestão Lula. O quarto impacto, e talvez o mais duradouro, é na inflação. E aqui, meu amigo, prepara o bolso, porque dói. Quando falta produto, o preço sobe, é automático. Em 2018, vimos aumentos de 20%, 30% até 50% em alguns produtos durante a greve. Tomate, que custava R$3 o quilo, passou para 8%. Gasolina, quando tinha, custava 30% mais caro. Carne, nem se fala. Mas o pior é a inflação residual.
Mesmo depois que a greve acaba, os preços não voltam ao normal. Eles se estabilizam em um patamar mais alto. Por quê? Porque as empresas aproveitam um momento de crise para reajustar tudo. E quando a poeira baixa, mantém os preços altos. É oportunismo econômico. E quem paga essa conta? Você. O poder de compra do brasileiro despenca. O salário continua o mesmo, mas compra menos. Após a greve de 2018, o poder de compra das famílias caiu em média 7%. Isso significa que as pessoas ficaram 7% mais pobres. E Lula, fazendo discurso dizendo que o povo voltou a comer picanha. E nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Qual picanha, presidente? A picanha que subiu 50% de preço. E tem outro efeito. Greves e instabilidade afugentam investimentos estrangeiros. Investidores têm medo de colocar dinheiro num país que pode parar a qualquer momento. Resultado, dólar sobe, inflação aumenta ainda mais. É o círculo vicioso terrível. Quinto impacto é talvez o mais cruel, na saúde e nos serviços essenciais. E aqui não estamos falando de dinheiro, estamos falando de vidas. Hospitais dependem de abastecimento constante. Medicamentos, seringas, gases medicinais, equipamentos, tudo chega de caminhão. Em 2018, milhares de cirurgias foram canceladas ou adiadas, pessoas esperando por transplantes, cirurgias cardíacas urgentes, tratamentos oncológicos. E tem gente que não pode esperar. Pacientes em estado crítico, com câncer agressivo, com problemas cardíacos. Cada dia de atraso pode ser a diferença entre vida e morte. Os hemocentros também sofrem. Falta sangue porque as pessoas não conseguem ir doar. E pacientes que dependem de transfusões ficam em risco. Pacientes de diálise precisam de tratamento 3 vezes por semana. Se não conseguem chegar à clínica por falta de transporte, ou se a clínica fica sem insumos, a vida deles corre perigo. A coleta de lixo também para em muitas cidades. Lixo acumulado nas ruas atrai ratos e insetos, cria risco de doenças. Em poucos dias você tem um problema de saúde pública, leptospirose, dengue, infecções. É um risco sanitário gigante. Em algumas regiões do Brasil, o abastecimento de água depende de caminhões-pipa. Sem esses caminhões, comunidades inteiras ficam sem água potável. É literalmente uma crise humanitária. Pessoas sem água para beber, para cozinhar, para higiene básica. O sexto impacto é no agronegócio. E olha, muita gente não imagina, mas esse setor é um dos mais afetados. O Brasil é uma potência agrícola, mas de que adianta produzir se não consegue escoar? Soja, milho, café, algodão, tudo depende de caminhões. Com a greve, a produção apodrece no campo. Frutas, verduras, leite são produtos perecíveis. Se não chegam ao destino rápido, viram prejuízo. A pecuária também sofre. O gado precisa de ração, que vem, adivinha? De caminhão. Sem ração, os animais perdem peso, adoecem, alguns até morrem. E os frigoríficos? Param de funcionar, não conseguem receber gado, não conseguem distribuir carne, é prejuízo em cadeia. Os pequenos produtores são os que mais sofrem. Um grande produtor pode ter estrutura para aguentar alguns dias, mas o pequeno agricultor, ele depende daquela venda para sobreviver. Muitos pequenos produtores se endividam, perdem tudo. É o sonho de gerações indo pelo ralo. E as exportações agrícolas. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo, mas com a greve, os portos ficam vazios. Compradores internacionais cancelam contratos. O sétimo impacto é num setor que muita gente não associa com caminhoneiros, a aviação e o turismo. Querosene de aviação também é transportado por caminhões. Sem caminhões, sem combustível, sem voos. Em 2018, milhares de voos foram cancelados, pessoas perderam viagens, compromissos, reuniões importantes. Aeroportos ficaram lotados de passageiros sem conseguir viajar, foi um caos operacional. O setor de turismo despenca, hotéis com reservas canceladas, pousadas vazias, restaurantes turísticos sem movimento. Guias turísticos, motoristas de vans, trabalhadores do setor de eventos, todo mundo fica sem renda. Eventos são cancelados, shows, festivais, conferências. Se as pessoas não conseguem se deslocar e se os insumos não chegam, não tem evento. O setor de eventos movimenta bilhões. Uma greve prolongada pode quebrar empresas inteiras desse setor. E, de novo, cadê o plano do governo para proteger esses setores em caso de crise? Mas será que uma greve em 2026 seria igual à de 2018? Vamos comparar os cenários. Em 2018, o Brasil estava se recuperando de uma recessão. Hoje, em 2025, a economia está mais fragilizada pelas crises recentes e pela má gestão econômica. Isso significa que o Brasil está menos preparado para aguentar uma greve agora do que estava em 2018. A margem de segurança é menor.
Por outro lado, temos mais tecnologia, e-commerce está mais desenvolvido, apps de delivery mais presentes, mas tudo isso também depende de caminhões, então a tecnologia não resolve, na verdade até amplifica o problema, porque mais gente depende de entregas. A polarização política está muito maior agora. Isso pode transformar a greve numa queda de braço ideológica entre governo e caminhoneiros. E quanto mais politizado fica, mais difícil é negociar. As soluções técnicas ficam em segundo plano. Os caminhoneiros estão muito mais organizados agora. Com redes sociais, aplicativos de mensagem, eles conseguem coordenar bloqueios de forma muito mais eficiente. Em 2018, a articulação foi meio espontânea. Agora, tem lideranças, estratégia, planejamento. Isso pode tornar a greve mais longa e mais efetiva. E tem mais um agravante. Com as tensões no Estreito de Hormuz e a instabilidade no Oriente Médio, o preço do petróleo pode subir ainda mais durante a greve. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.